Harry procura por ele, mas Brix já não se encontra no quarto. Apenas o dinheiro que ele pagou é encontrado em cima da cama. Sem entender o que aconteceu, ele decide ligar e mandar mensagens, mas nada disso adianta. 2 meses se passam, e nada de Brix dar notícias. Harry está desesperado sem conseguir falar com ele. Enquanto isso, Brix conversa e marca um encontro com um novo cliente. No bar, ele desabafa com Jasmine. Depois de saber o que aconteceu, ela acredita que a reação de Brix é totalmente compreensível. Receber dinheiro depois de uma noite juntos faz parecer que ele continua sendo apenas um acompanhante contratado. Porém, ele explica que deixou o dinheiro apenas para ajudá-lo a pagar as dívidas, sem imaginar que aquilo pudesse ser interpretado da maneira errada. Enquanto isso, Brix está com um cliente antigo, que reclama por ele não ter dado sinal de vida durante vários meses. Segundo Brix, ele estava em um trabalho com outro cliente por 3 meses, mas quer deixar claro que ele continua sendo seu cliente favorito. Para provar isso, diz que ele pode fazer o que quiser com ele naquela noite. O homem fica feliz imediatamente e os dois começam a se envolver. Em outro dia, Brix acaba encontrando a avó de Harry e decide contar toda a verdade para ela. Com o coração partido, ele revela que o namoro entre os dois sempre começou como um contrato e que Harry o contratou apenas para tentar reconquistar Jasmine. Brix explica que aceitou o trabalho porque precisava do dinheiro e acreditava que seria apenas mais um serviço. Porém, com o passar do tempo, acabou se apaixonando de verdade. Ele conta que depois do casamento, Harry foi embora e deixou o dinheiro. Quando viu o dinheiro, de repente lembrou de onde tudo começou e percebeu que talvez tudo nunca tivesse passado de uma simples negociação. Convencido de que estava apenas se iludindo, decidiu ir embora. Ao ouvir aquela história, a avó de Harry fica completamente abalada. A emoção é tão forte que ela passa mal e desmaia diante de todos. Brix entra em pânico e pede socorro enquanto uma ambulância é chamada às pressas. Durante o trajeto, a avó manda o motorista mudar o caminho e seguir diretamente para a casa de Harry. Ela revela que não está sofrendo um ataque cardíaco. Tudo não passou de uma encenação para obrigar os dois a resolverem os problemas entre eles. Quando chegam ao local, Harry fica surpreso ao ver Brix acompanhado da avó. Ele chega a pensar que está sonhando, mas percebe que tudo é real. Brix também pergunta se ele está bem. Ao mesmo tempo, o ambiente fica completamente estranho. Depois, ela conversa com os dois, tentando fazê-los resolver suas diferenças. Por causa de uma suposta dor de cabeça, ela sai para descansar e insiste para que Harry conserte o relacionamento. Brix inicialmente se recusa, lembrando que tudo entre eles já havia terminado. Porém, Harry implora para que ele fique pelo menos aquela noite por causa da avó. Brix aceita, mas impõe uma condição: os dois deverão dormir em camas separadas. Harry concorda, feliz por ao menos ter outra oportunidade de ficar perto dele. Depois, Brix e Kenner recebem uma proposta da OK Games após chamarem atenção na internet. Durante a reunião, o gerente explica que a plataforma transmite programas, desafios e vendas ao vivo, e convida os dois para atuarem como apresentadores, convidados e vendedores. Eles recebem um contrato de 6 meses, com salário fixo, bônus e possibilidade de renovação conforme o desempenho. Empolgados com a oportunidade, Brix e Kenner aceitam a proposta. Depois de perceber que não pode resolver tudo apenas usando dinheiro, Harry decide cozinhar para Brix. Sem qualquer experiência na cozinha, ele acaba se queimando e fazendo uma enorme bagunça. Brix percebe que ele está machucado e tenta ajudá-lo. Mesmo com dor, Harry insiste que está bem e afirma que só queria compensar seus erros, dizendo que se apenas gastasse dinheiro comprando algo para comer, Brix poderia acreditar que ele estava tentando comprar seus sentimentos novamente. Depois, a avó percebe imediatamente a confusão na cozinha e pergunta se Harry está tentando conquistar Brix ou envenená-lo. Ele tenta se defender, culpando a frigideira quente e alguns supostos problemas técnicos. Ainda assim, a avó impede Brix de comer a comida queimada e revela que já havia pedido uma refeição por delivery. Enquanto Brix vai buscar o pedido, ela aproveita para ensinar Harry a ser um namorado melhor. Ela explica que ele não deve resolver tudo com dinheiro, precisa ter paciência, aprender a ouvir e se preocupar com os sentimentos de Brix. No fim, Harry promete mudar, melhorar a comunicação e cuidar melhor dele. Mais tarde, os dois assistem a um filme de terror. Harry demonstra medo e aproveita isso para se aproximar ainda mais de Brix, provocando-o até que Brix não resista às carícias. Eles se beijam e passam a noite toda em momentos de intimidade. Mesmo sem deixar claro que ambos desejam um relacionamento oficial, em outro momento, Brix revela que está pensando seriamente em mudar de vida.
Depois de trabalhar com Kenner nas transmissões e perceber que os dois possuem uma ótima sintonia, acredita que aquele pode ser o momento certo para abandonar completamente o antigo trabalho. Harry afirma que apoiará qualquer decisão e demonstra muito orgulho por ele. Emocionado, Brix pede um beijo. O outro corresponde e os dois vivem um momento carinhoso. A relação logo avança novamente. Brix aparece fantasiado de piloto de avião, uma estratégia para apimentar a relação. Harry demonstra claramente que gostou, e os dois entram em uma sequência de provocações. Eles se beijam intensamente e têm uma longa noite de amor. É como se estivessem descontando todo o tempo em que ficaram separados. Só que a situação muda completamente de rumo quando Sharkey aparece procurando por Brix. Encontra Brix aparentemente cansado e dormindo, com Sharkey ao lado dele. Harry imediatamente entende a situação da forma errada, acreditando que os dois tiveram algo e que foi traído. A partir disso, ele vai embora muito decepcionado. Só que a cena corta explicando exatamente o que aconteceu. Sharkey apareceu acusando Brix de usar com Harry todas as técnicas que aprendeu durante o treinamento da antiga empresa. Ele o acusa de enriquecer às custas da família Montenegro e exige uma comissão, alegando que ele deve dinheiro ao chefe Weasley. Brix afirma que ama Harry, oferece todas as suas economias e implora para ser deixado em paz. Sem aceitar a proposta, Sharkey o agride de tal forma que Brix fica desacordado. Quando acorda, descobre que Harry esteve no local e foi levado a acreditar que ele e Sharkey tiveram relações. O criminoso revela que tudo faz parte da punição por ele ter abandonado a agência e ainda impõe uma multa de 5 milhões de pesos, dando apenas 3 dias para que o valor seja pago. Caso contrário, ameaça destruir sua reputação, expor publicamente seu passado como acompanhante e manchar o nome da família Montenegro. Brix vai atrás dele, mas Harry se recusa a ouvi-lo. Ele o expulsa de sua casa, convencido de que foi traído. Mesmo tentando explicar que tudo não passou de uma armação e alertando que sua vida e a da família Montenegro correm perigo, Harry afirma que não consegue mais confiar nele. Pouco depois, a avó conversa com o neto e tenta fazê-lo enxergar a situação de outra forma. Ela lembra que as aparências podem enganar e que fotos ou cenas podem ser manipuladas, incentivando-o a ouvir o próprio coração antes de tomar uma decisão definitiva. Apesar de estar devastado, Harry começa a refletir sobre as palavras dela. Brix tenta seguir em frente e encontra apoio na equipe da OK Games, que o incentiva a não desistir de si mesmo nem de sua carreira. Mesmo abalado por Harry ignorar todas as suas ligações, ele decide continuar trabalhando e reunir forças para enfrentar um evento beneficente. Brix é pressionado novamente, dessa vez pelo próprio Weasley. Mesmo tentando explicar que realmente se apaixonou por Harry e que isso agora não é mais trabalho, o homem deixa claro que não acredita em amor e aumenta sua dívida para 10 milhões. Em seguida, sugere que Brix entre na cobertura de Harry e roube o valor, caso contrário, Harry vai de arrasta. Depois disso, a avó recebe a visita de Sharkey, que se apresenta como primo de Brix. Fingindo estar preocupado, ele inventa que Brix foi internado em estado grave e tenta arrancar dinheiro dela. A farsa é rapidamente desmascarada por Harry, que aparece no local. Quando pergunta quanto ele quer para deixar Brix em paz, o criminoso pede 10 milhões e chega a ameaçar a avó dele caso a dívida não seja paga. Harry e os outros percebem que Brix desapareceu e temem que Weasley e Sharkey tenham feito algo contra ele. Pouco depois, Brix aparece machucado na casa de Tito, mas se recusa a procurar a polícia ou o hospital, pois não quer colocar Harry e os amigos em perigo. Quando seu estado piora, Tito liga escondido para Kenner e Harry, que correm até o local. Arrependido por não ter acreditado nele, Harry pede desculpas e finalmente entende que Brix tentou protegê-lo. Ele promete que dali em diante não haverá mais segredos nem sacrifícios entre os dois. Eles se reconciliam e confessam que ainda se amam. Enquanto Harry permanece com Brix, Weasley e Sharkey invadem a casa dos Montenegro e fazem a avó de refém. Enquanto isso, Sharkey aparece novamente e, para provar que está falando sério, mostra uma chamada de vídeo, revelando que a avó está sendo mantida como refém. Para libertá-la e encerrar as ameaças, Harry aceita pagar os 10 milhões, mas Weasley exige o dinheiro imediatamente. E isso ele não pode fazer porque não depende apenas dele, já que os bancos estão fechados naquele horário. Sem alternativa, a avó avisa que vai fazer o pagamento. É o dinheiro que ela guardou junto com seu falecido marido. Ela entrega 50 milhões, muito mais do que foi cobrado. Mesmo depois de receber o valor, Weasley humilha Brix e revela que o relacionamento começou como parte de um golpe planejado para enganar Harry.
Pressionado e tentando proteger todos, Briggs admite que no início, realmente se aproximou dele por trabalho, mas acabou se apaixonando por ele de verdade. Wesley aproveita a confissão para fazê-lo parecer um golpista sem sentimentos, dizendo que Briggs está na folha de pagamento dele e que tudo o que fez foi pura enganação para ganhar essa comissão. Devastado, Harry acredita que todos os momentos entre eles faziam parte de um roteiro e expulsa Briggs, que é obrigado a partir junto com eles, ainda carregando a bolsa de dinheiro. Briggs participa de uma transmissão ao vivo na OK Games e decide revelar publicamente toda a verdade sobre seu passado. Diante dos espectadores, ele admite que sua aproximação com Harry começou como parte de uma mentira, mas garante que seus sentimentos se tornaram verdadeiros. Também pede desculpas a Harry, a vovó e a todos que confiaram nele, anunciando que está disposto a se entregar à polícia e enfrentar as consequências dos golpes dos quais participou. Harry assiste à confissão e corre até o estúdio. Ele reconhece que também cometeu erros, pois desconfiou de Briggs e usou o dinheiro como uma forma de se proteger emocionalmente. Harry afirma que não importa como o relacionamento começou, mas sim a forma como os dois escolhem perdoar um ao outro. Ele então declara que prefere enfrentar qualquer problema ao lado dele do que viver sem ele. Os dois se reconciliam e decidem recomeçar sem contratos ou mentiras, dando aquele beijão de encerramento e começando uma nova relação. Pouco depois, Wesley e Sharkey são presos por estelionato, roubo, extorsão e outros crimes cometidos contra membros da comunidade LGBTQ+. Briggs não é preso porque também é considerado uma vítima. Com os golpistas presos, os amigos finalmente se reúnem. Harry pede desculpas por não ter acreditado em Briggs, enquanto o casal confirma que está oficialmente junto e revela que já pensa em casamento. Os dois começam uma nova fase sem roteiros, segredos ou fantasmas do passado, apenas escolhendo permanecer juntos.